Olá, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Que a paz de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Quero agradecer o convite da direção dessa casa espírita para essa oportunidade de trabalho. Quero agradecer também a acolhida dos mentores espirituais desta casa. E nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os mansos e pacíficos, do capítulo 9, o item 7. Especificamente, um dos textos deste capítulo, que é a paciência. Então, todos nós estamos precisando sempre desse exercício. E queria também a todos os que estão nos assistindo, porque na verdade nós já há um bom tempo estamos com a influência de três mundos. Aquilo que a doutrina nos explica, nós estamos no mundo físico reencarnados, temos sim a influência do mundo espiritual, mas também temos a influência do mundo virtual. E é nisso que precisamos pensar, principalmente nesse momento. Então a gente vai seguindo com o Evangelho lá do capítulo 9, item 7, sobre a paciência, onde nós vamos ver o texto desse capítulo assinado por um espírito amigo. E nos diz esse espírito amigo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Na maioria das vezes, quando nós estamos diante das nossas aflições, das nossas expiações, das nossas provações, na hora da dor, a única coisa que a gente não pensa é que aquele momento é uma bênção, que se nós conseguimos enfrentar essa expiação, essa provação com resignação, com paciência, aí sim nós estamos elegendo para nós mesmos no nosso caminho a bênção que Deus nos enviou. Nós somos um dos eleitos de Deus por estarmos aqui nesse planeta Terra reencarnados, com a possibilidade, então, de progredirmos, né? E ainda nos diz esse Espírito amigo que não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, a Deus Todo-Poderoso. E a paciência nos falta exatamente nesses momentos de dor em que precisamos ter paciência em todos os sentidos para enfrentar a situação, para ajudar o próximo, para conseguirmos enxergar melhor aquilo que está nos envolvendo diante dessa provação. E também para que possamos, com a paciência, resignadamente, em prece, podermos ouvir as intuições dos nossos anjos da guarda, que sempre estão do nosso lado, sempre estamos intuídos, mas a falta de paciência nos retira, né, do nosso estágio vibratório e nós normalmente acabamos sem escutar as boas intuições dos nossos anjos da guarda. Então nos diz esse espírito amigo que não devemos nos ficar aflitos. Ao contrário, nós devemos agradecer a Deus exatamente no momento da dor. E para isso precisamos sim da paciência. E que Deus nos marcou aqui pela dor, né, para que possamos no mundo espiritual, nós podemos então trilhar um caminho bem melhor. E nós estamos vivendo, neste momento, a pandemia. E a pandemia e paciência. Veja como a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre atual, nos traz para toda e qualquer situação que estejamos nós particularmente ou de uma forma global, como estamos vivenciando a pandemia, nos traz sempre aquilo que a gente precisa ouvir, precisa aprender, e uma dessas é a paciência, porque o que a gente tem ouvido bastante na mídia também, estatísticas nos dizendo que durante esse período em que nós estamos
nesse distanciamento social, as pessoas estão mais em casa, isso é também a recomendação das autoridades, do meio científico, para que a gente fique em casa, e há um crescimento da violência dentro dos lares. Cada vez mais as pessoas estão e registros, né, de violência dentro dos próprios lares. E esse é um momento importante para que a gente possa saber, né, e ter certeza daquilo que a gente está necessitando, precisa exercitar a paciência. No que eu estou perdendo a paciência nesse momento dentro do meu próprio lar? No ambiente onde estou, e inclusive a paciência no mundo virtual. Porque se a gente pensar também, a gente perde a paciência também e muito mais às vezes no mundo virtual, onde se entra em redes sociais, onde a gente compartilha, vai compartilhando coisas que não sabe se é verdade, se é mentira, e também a gente clica, responde, faz e damos a nossa opinião, nem sempre necessária, que era melhor o exercício da paciência naquele momento na rede social. E também com quem nós perdemos a paciência, com quem a gente perde mais a paciência. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e a gente vai seguindo no Evangelho segundo o Espiritismo, onde esse Espírito amigo vai nos falar, né, e sempre nos lembrando da figura de Jesus. E nos diz um Espírito amigo que sede pacientes, pois a paciência também é uma caridade. E a doutrina dos espíritos nos ensina que sem que fora da caridade não há salvação. Então nós precisamos exercitar a paciência, para que se nós não exercitarmos a paciência, nós não estaremos fazendo a caridade. E a gente já pensou a paciência como uma forma de caridade? E que é uma importante caridade, e principalmente nesse momento em que estamos vivenciando a pandemia, e dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, no centro espírita, novamente reafirmando no mundo virtual, nas redes sociais, a importância de nós exercitarmos a paciência. E esse espírito que nos fala sobre paciência, e deveis praticar a lei da caridade ensinada por Deus, né? Esse espírito que assina um espírito amigo, nesse texto, a paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que, através do Divaldo Franco, que é o espírito Joana de Ângeles. Ela assinou esta e outras mensagens no Evangelho como um espírito amigo. Assim com ela, quando começou toda a missão junto com o Divaldo Franco, e no início da mediunidade de Divaldo Franco, ela também se apresentava para Divaldo como um espírito amigo. Então, nós temos Joana de Ângeles nos falando sobre paciência, e depois nos muitos livros de Joana também, que ela também fala muito nesse tema, fala também da paciência e fala também dessa questão da paciência no mundo virtual também. Então nós precisamos, ao fato de estarmos nesse distanciamento social, estarmos mais dentro dos nossos lares, vivendo esse processo de regeneração do planeta, porque as respostas também estão lá, nas obras básicas da doutrina espírita, e nós sabemos bem que esse processo que estamos é um processo que precisamos passar, e por isso precisamos passar resignadamente, precisamos passar com paciência, para que o planeta inteiro, que está nas mãos do governador desse planeta, que é Jesus, né, está nos dando essa bênção, essa a oportunidade de regeneração do planeta, e isso começa, essa regeneração, essa melhora, essa reforma do planeta começa pela nossa reforma íntima. Intimamente nós precisamos, cada um de nós, buscar aquilo que eu preciso melhorar. E um dos pontos, com certeza, é a paciência. Porque a gente diz, eu perdi a paciência, porque não há, não sei por que eu perdi a paciência. Na verdade,
a gente não perde o que a gente não tem. Né? Se nós perdemos a paciência, será que nós temos paciência? Tínhamos ou temos a paciência para perder? É um exercício diário, necessário e importante. E esse espírito não teria colocado justamente nesse capítulo com o título A Paciência para nos fazer pensar exatamente e nos dizer e afirmar: paciência também é uma caridade. E aí então vamos buscando, nesse mesmo texto, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, nos garante Joana de Ângeles, né, o espírito amigo lá no Evangelho. Então, o fato de agora, nessa pandemia, também todos nós, não só na pandemia, mas fora da caridade não há salvação. Mas sabemos que neste momento, muitas mais dificuldades, diferentes dificuldades, estão, né, atingindo a todos nós estamos de uma forma ou de outra envolvidos nas consequências e nesse processo de mudança, nesse processo de reforma. Então, ajudar os mais necessitados. Mas, além disso, de ajudarmos, sim, e precisarmos ajudar, mas a doação, a busca, ela precisa também que a gente possa refletir conforme nos diz esse espírito amigo, Joana de Ângeles, que bem mais meritória que seria a de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e para que possa então colocar a nossa paciência à prova. A caridade bem mais meritória, porque no momento que agora realmente eu estou pensando no meu próximo, eu posso pegar uma cesta básica, ajudar e tal, vamos ajudar sim o nosso próximo, daí eu vou colaborar, eu estou fazendo a caridade, mas eu volto para casa ou dentro do meu lar, eu não estou fazendo aquilo que Joana de Ângeles está nos ensinando, né? Que a doutrina espírita nos ensina, que perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para ser instrumento dos nossos sofrimentos e para que a gente possa exercitar a paciência, colocando a nossa paciência à prova. Isso é bem difícil, todos nós sabemos. É um exercício do dia a dia. E aqueles que nos rodeiam, e aqueles que estão no nosso caminho, principalmente, é dentro do laboratório em que estamos, nesse laboratório de progresso que se chama o nosso lar, nossa casa. Ninguém está na família errada, ninguém está na comunidade errada, num processo que se precisa, né, do outro para o nosso crescimento. E para isso precisamos, sim, de paciência e de perdoar aqueles que estão em nosso caminho. Deus colocou no nosso caminho. Sabemos que não existe o acaso ou por acaso. Tudo tem um sentido, né? Em toda a natureza, em todo o universo, e inclusive no nosso universo pessoal, nessa nossa reencarnação também. Deus colocou em nosso caminho para que a gente pudesse colocar, assim, a nossa paciência à prova. Quem nos garante é Joana de Ângeles, é esse espírito amigo, sobre exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a paciência. E aí, com quem perdemos mais a paciência? Agora, vamos, em poucos segundos, pensar com quem nós perdemos mais a paciência. Geralmente, ou quase sempre, nós perdemos mais a paciência com aquelas pessoas com quem nós mais amamos e aquelas pessoas que mais nos amam. É as pessoas que estão mais à nossa volta, as pessoas que estão muitas vezes nos ajudando. E é com esses espíritos que estão no nosso caminho, esses espíritos que Deus colocou no nosso caminho, é que nós perdemos com maior facilidade a paciência. É preciso que a gente faça esse exercício diário para que a gente consiga, né? Que a gente consiga cada vez mais exercitar a nossa paciência exatamente com as pessoas, com os espíritos que estão à nossa volta.
Espíritos encarnados, espíritos desencarnados, espíritos que estão no mundo físico, espíritos que estão no mundo espiritual, espíritos que estão no mundo espiritual e no mundo virtual também. E a gente perde a paciência exatamente dentro do nosso lar, com mais facilidade também no nossos ambientes de trabalho, com aquelas pessoas que nos rodeiam, na nossa comunidade, dentro do centro espírita também, os irmãos nessa família, da nossa família espiritual também. A gente tem que sempre respirar fundo e pensar: por quê? Eu perdi a minha paciência, por que eu estou em desequilíbrio, eu estou me desequilibrando? Por que eu estou com esse melindre, com esse detalhe, como meu irmão me falou, a minha irmã me falou? Será que a gente não é um aprendizado, em vez de eu achar que, na verdade, eu posso ter, posso ficar magoado com essa situação? Com quem perdemos a paciência com maior facilidade? Precisamos pensar, e olha que Joana de Ângeles, esse espírito amigo, está nos dizendo que a caridade, que consiste na esmola, é a mais fácil de todas. A mais meritória é o exercício de perdoar aquele que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento de nossos sofrimentos, para colocar a nossa paciência à prova. E a prova, né, as nossas provações. A Terra não é um paraíso, sabemos, é um mundo de provas e de expiações, estamos nesse processo de regeneração, então as provações então agora estão mais intensas, nessa revolução que estamos vivenciando, e aí nos diz esse espírito amigo: a vida é difícil, bem o sei, mas é preciso olhar para os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que obtemos. Que a gente precisa olhar as consolações e as compensações que nós obtemos. A vida é difícil, bem eu sei, diz esse espírito amigo. Todas as mensagens, ou praticamente todas as mensagens das obras básicas do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores, todos são assinados, né? Eles assinam, e Kardec colocou a assinatura dos espíritos superiores nas mensagens. Essa mensagem foi assinada por um espírito amigo. E ela diz assim: a vida é difícil, bem o sei. E realmente, para que os espíritos superiores que assinam as mensagens têm autoridade moral sobre aquilo que eles estão falando, porque não é apenas palavras bonitas, bem formadas, textos belos, não. Eles estão falando daqueles que eles já vivenciaram, como nós aqui no planeta Terra, e em vários outros, uh, em vários outros mundos. Então, é preciso que a gente olhe para as nossas consolações e para as nossas compensações nesse sentido, porque Joana de Ângeles, por exemplo, que o próprio Divaldo contou que ela revelou várias de suas reencarnações. E ela lá, quando Joana de Cusa, que Joana era esposa de Cusa, que era um dos intendentes daquela época do governador da Galileia. E Joana foi até Jesus, porque ela tinha uma fé enorme em Jesus e queria seguir o mestre da sua fé forte e verdadeira. E pergunta para Jesus do seu dilema, que ela estava justamente com o marido que não aceitava Jesus, que era contra. E ela então queria largar tudo para seguir o mestre. Aí Jesus diz para Joana de Cusa que ela deveria sim segui-lo, mas dentro do seu lar, junto com o seu esposo. E assim Joana de Cusa fez, e na verdade depois de muito tempo, de algum tempo, o marido desencarnou. Joana, que era uma pessoa da alta sociedade daquela época, né, contemporânea de Jesus, ela fica pobre, vai cuidar dos filhos das outras senhoras para poder sustentar o seu próprio filho, e ela segue sempre resignadamente com a fé em Jesus e buscando a paciência, a resignação. E ela
ela é um dos espíritos que, se não me engano, lá pelo ano de 57, faz parte dos primeiros cristãos que foram queimados vivos no Coliseu em Roma, porque não disseram não a Jesus. Eles tinham que renegar a Jesus, e Joana, ela e o filho foram queimados vivos, e Joana, então, nos dá esse testemunho. A vida difícil, bem eu sei, está lá no texto assinado por esse espírito amigo, porque ela já passou por muito mais em suas reencarnações e nos deu de presente também, nos revelando essas reencarnações, para que a gente possa ver que não só nós agora, mas os espíritos superiores que estão nos orientando e que vieram junto revelar a doutrina espírita para nós, todos eles, inclusive Jesus, com seu exemplo, né? Que aqui esteve na Terra junto a nós e que mostrou o sofrimento e a paciência. Ninguém mais pode nos dar tamanho ensinamento, ou melhor ensinamento, do que o próprio Jesus. E aí nos diz esse Espírito que veremos que as bênçãos são muito mais poderosas do que as dores. Se realmente a gente for ver, as nossas consolações e as nossas compensações são muito, muito, muito maiores do que, na verdade, as nossas provações, né? E mais a gente, na verdade, quando a gente tem algum problema, a gente está com uma dorzinha na ponta da unha. E a gente fica, meu dedo está doendo, minha unha está doendo, a minha unha está doendo. E o resto do corpo e tudo está bem. Mas a gente vai fixar naquele pequeno problema, naquela pequena dor. E até perde a paciência por uma pequena dor na ponta da unha. O resto tudo está bem. Mas a gente vai desequilibrando e perdendo a paciência. E aí, então, a Joana de Cusa e Joana de Ângeles, esse espírito amigo, nos revela também que precisamos ter coragem, muita coragem, porque o Cristo é o nosso modelo. E ela diz: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Jesus, que veio nos ensinar. Jesus, agora que está e sempre esteve com o planeta em suas mãos, né? Nos amparando, nos dirigindo, os bons mentores espirituais, os espíritos superiores, todos estão trabalhando muito para acolher aqueles irmãos que estão desencarnando, sempre e agora também esses diante da pandemia, que estão nos auxiliando para que a gente não perca a paciência, para que a gente consiga dominar o medo, dominar a intranquilidade, que a gente possa passar por isso de uma forma cada vez melhor, cumprindo aquilo que a gente tenha que cumprir em todas as determinadas situações, tanto tendo a paciência, novamente repetindo, no mundo virtual, paciência dentro dos nossos lares, paciência com os nossos familiares, a paciência principalmente com nós mesmos. Como diz Divaldo, ponha a paciência em ti. E é em nós que precisamos. Então a gente não tem que apontar para o outro, porque o outro perdeu a paciência, porque o outro tem desequilíbrio. Não. Primeiro vamos apontar o dedo para nós mesmos e buscar a paciência dentro de nós, através da reforma íntima. Precisamos ter Jesus como modelo, sempre, para que a gente consiga melhorar a cada dia e buscar a paciência e os ensinamentos que os mentores nos ensinam e nos falam. E aí nos diz esse espírito amigo, nos diz Joana de Ângeles, que ele sofreu muito mais do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar. Então, se no momento em que achamos que estamos com as nossas provações, que as nossas dores, que as nossas aflições são muitas, estão muito difícil, que eu nem sequer preciso me controlar, eu posso perder a paciência? Não. Coragem, porque Jesus é o nosso modelo, nos diz esse espírito amigo. E ele sofreu muito mais do que todos nós. E ele não tinha nada para se acusar. E nós estamos, na verdade, tendo uma oportunidade de estarmos aqui reencarnados, porque muito já fizemos,
tanto em outras existências, como nessa própria existência, para que a gente possa, então, ter a oportunidade de melhorar. E agora, então, precisamos, agora não, mas sempre, né, melhorar a paciência. E esse é o ponto que esse Espírito, então, nos diz que sede pacientes, que esta palavra resume tudo, e que precisamos ser cristãos. O nosso modelo é Jesus. E o modelo de paciência e modelo em todos os sentidos. Jesus veio aqui para nos mostrar com seu exemplo aquilo que precisamos para o nosso progresso, reencarnando aqui no planeta Terra. E assim, queridos amigos, nos diz também Joana de Ângeles, esse espírito amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Esse já é, na verdade, não só do Evangelho segundo o Espiritismo, mas um dos textos dos muitos livros de Joana de Ângeles psicografados pelo Divaldo Franco. Mas ela nos diz que um sinal evidente do desequilíbrio emocional é a irritação. E nós nos irritamos com a maior facilidade, e se a gente não tem esse controle, não buscamos a paciência, a nossa paz interior, nós vamos passar a maior parte do nosso dia irritados por qualquer motivo. Estamos irritados por ficar dentro de casa nessa pandemia, estamos irritados por isso, irritados por aquilo, e vamos perdendo a paciência. E a paciência nos garante, esse espírito amigo, que reflete a nossa tranquilidade íntima, e isso que temos que buscar a tranquilidade íntima. Como e de que forma? Buscando a confiança em Deus. Precisamos sim confiar em Deus. O modelo está aqui, nosso modelo e guia, que é Jesus, o nosso irmão mais velho, que está no comando do nosso planeta, e tenhamos a certeza, a confiança, a esperança, a fé, com absoluta fé de que este é um processo necessário, que nós estamos precisando passar o planeta inteiro, que é uma melhora. Vamos buscar, que é uma bênção. Então, essas aflições todas são uma bênção para regenerar o nosso planeta, e começando por nós mesmos, pela nossa regeneração. E aí, então, irritar-se, nos diz Joana de Ângeles, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Não vamos conseguir alterar os acontecimentos. Agora a gente pode piorá-los, né? Piorá-los no sentido de que se vamos agravar o quadro dos nossos acontecimentos diante das provações que nós mesmos, muitas vezes, nós mesmos escolhemos e programamos antes de reencarnar, que precisamos passar por essa devida situação. Então, a irritação não vai nos ajudar em nada, mas é muito difícil que a gente consiga perceber os nossos momentos de irritação, porque na verdade nós nos irritamos e pior, a gente nem sequer consegue perceber que nós estamos irritados. A gente acha que, na verdade, nós estamos sendo provocados pelo outro. Não fui eu que me irritei, foi você que me provocou, né? E nesse quadro de acontecimentos, a gente pode, então, piorar. Mas, desse modo, ele nos aconselha, Joana de Ângeles, harmoniza-te com a vida, adquirindo esse tesouro da paciência. Vamos nos harmonizar. Olha bem a palavra, o tesouro da paciência. Precisamos e muito desse tesouro. E o tesouro que precisamos é esse tesouro, né, de melhoria interior. É um tesouro material. Todas as coisas materiais vão ficar aqui no planeta. Agora a gente vai levar conosco, sim, esse exercício de passar pelas nossas provações com muita paciência. E principalmente nesse momento que estamos vivenciando, né? Nessa pandemia. É uma oportunidade imensa de exercício da nossa paciência. E então, olha o nosso modelo e guia, Jesus.
nos mostrando, né, em sua figura, em seus exemplos, e com a certeza também vai nos garantir, Joana de Ângeles, com paciência conquistarás tudo. Com paciência conquistarás tudo. Olha a frase, e isso fica então para que a gente possa pensar, refletir cada vez mais sobre a paciência. E ela diz com certeza: conquistarás tudo, não é conquistará a maioria das coisas, não, você vai conquistar tudo. E aqui não vamos me levar para o lado material, mas nós vamos conquistar sim a nossa melhoria, o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. Então, a paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, esta entre as muitas mensagens e ensinamentos que nos trazem os espíritos superiores. Vamos exercitar no nosso dia a dia esta caridade importante, a paciência. Queridos irmãos, queridos amigos, agradeço essa oportunidade de trabalho, de aqui estar conversando de forma virtual a todos os nossos amigos, os nossos irmãos, e também agradecendo aos mentores espirituais dessa Casa Espírita por essa oportunidade, e assim que possamos, todos nós, cada vez mais, exercitarmos a paciência. Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós. Que assim seja.